Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e de maneiras variadas, que pode ser colocada como: é possível viver com uma bolsa de mestrado? Antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o nosso canal se tornando um membro e tendo acesso a benefícios exclusivos. Então pessoal, esse tópico ele dá margem para várias discussões, e eu vou até tangenciar algumas delas aqui, mas não vou entrar em detalhes para que a gente mantenha o foco do vídeo, que é tentar ajudar algumas pessoas a esclarecer dúvidas. Então vou começar falando sobre a existência e os valores dessas bolsas, porque eu percebi que algumas pessoas não entendem muito bem como é que isso funciona. Então, no Brasil, a gente tem basicamente dois órgãos vinculados ao governo federal que apoiam a formação de pessoas a nível de pós-graduação e a pesquisa no Brasil. Então a gente tem o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, de maneira geral, esses dois órgãos ofertam bolsas a nível de mestrado e de doutorado em instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Existe um número limitado de bolsas, cada vez mais limitado, diga-se de passagem, e também critérios para selecionar quem que vai ter acesso àquela bolsa. Então, supondo que você tenha passado por esses critérios e tenha direito a uma dessas bolsas, os valores eles vão ser de R$ 1.500 para o caso do mestrado e de R$ 2.200 para o caso do doutorado. Então isso você pode verificar aqui no próprio site da CAPES, por exemplo, que a gente vê os valores das bolsas no país, tá? Então tem aqui mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisador, tá? Então a gente vai se focar aqui agora nesse valor da bolsa de mestrado, que é o menor valor, né? Como você pode ver, R$ 1.500. Dentro dos critérios para ter direito a uma bolsa está a restrição de dedicação exclusiva. Então você não pode ter outro vínculo empregatício, você não pode ter um emprego, né, uma outra fonte de renda ali de um trabalho, e você também não pode acumular com uma outra bolsa, mesmo que ela seja também destinada à pesquisa. Existem algumas exceções a essa regra, mas elas são bem limitadas e bastante confusas. Então essa é uma das razões pela qual eu não solicitei uma bolsa agora para fazer meu doutorado. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma bolsa, eu não poderia estar levando as atividades aqui do canal de uma maneira mais profissionalizada. Nem ofertando serviços para os membros através do Clube de Canais, né, o nosso laboratório de conteúdo, e nem firmando contratos com marcas. E atualmente a gente tem a HostGator, que está patrocinando aqui o canal e nos ajudando a manter a qualidade do nosso conteúdo. Então se você precisa de um serviço de hospedagem para o seu site, ou mesmo criar um site do zero, para expor seu conteúdo ou dar visibilidade ao seu negócio, certamente a HostGator pode te atender. E mais do que isso, ela disponibilizou para você que está acompanhando aqui o nosso trabalho no YouTube um link específico de desconto que você vai poder conferir aqui na descrição desse vídeo. Agora, voltando para a discussão do valor da bolsa, você já sabe que a nível de mestrado ela vale R$ 1.500 e independente do nível você não pode ter uma outra fonte regular de renda, né? Então você está limitado realmente àquele valor ali. Uma outra coisa importante para você ter em mente é que o bolsista ele não é considerado um trabalhador. Então aqui está mais uma possível longa discussão, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas que tem uma implicação prática para o que a gente está querendo analisar agora, que é o fato de que o bolsista ele não tem nem 13º e nem férias. Então isso impacta diretamente, né, o valor que vai ser recebido ali ao longo de um ano de bolsa. E também não tem direito a outros benefícios, como vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, tá? Então que tenha realmente aqueles R$ 1.500 como um todo, né, para ele poder administrar e tocar a sua vida. Então, dito isso, já deu para perceber que a situação financeira não é muito confortável, a menos que, sei lá, você more na casa dos seus pais e vá fazer os seus estudos ali na mesma cidade, né, nesse mesmo núcleo, e não tenha que lidar com os custos básicos, né, para você se manter, para você viver em algum lugar. Mas na pós-graduação você vai encontrar muita gente que não se encontra nessa situação, né? Pessoas que realmente saíram de casa, mudaram de cidade, mudaram de estado, mudaram de região para ir a um determinado local de estudo, né, centro de pesquisa ou universidade, que tenha algo que seja do seu interesse, né? Que, sei lá, ela está acompanhando a pesquisa de um determinado professor ou está querendo se aproximar de alguma forma das melhores oportunidades para a sua área, né? Então, vai ser muito comum você ver esses deslocamentos. Por exemplo, o INPA é um centro de excelência, né, na parte de matemática pura e aplicada, e só existe um, né, que está aqui no Rio de Janeiro. E aqui, particularmente no Rio de Janeiro, né, no eixo aqui Rio-São Paulo,
você vai ter um custo muito alto para manter a sua moradia, né? Então, em termos de aluguel e dos custos básicos, né, para você manter uma casa, você teria que despender a maior parte da sua bolsa para isso e mesmo assim não viveria numa condição muito confortável. No Rio de Janeiro, os aluguéis eles passam facilmente de R$ 1.000, mesmo em locais pequenos e mesmo você se afastando da Zona Sul, tá? E você ainda tem que lidar com outros custos como luz, gás, internet, enfim, tudo que é necessário ali para você manter a sua casa, para você se deslocar até o seu local de estudo e também para você se alimentar, né? E aí você vai ter que dar um jeito de comprar comida, de cozinhar comida e, pô, será que você tem a mobília, né, as coisas necessárias em casa para fazer isso? Porque se você alugar um local já mobiliado, vai ser ainda mais caro. Enfim, tem todas essas questões aí. E aí o que muita gente acaba fazendo é dividir esses custos com outras pessoas, mesmo que desconhecidas, para conseguir viver, né? Então, vai ter casas ali próximo ao IMPA, por exemplo, que alugam quartos para estudantes do IMPA, né? E aí as pessoas ali da associação de alunos geralmente tem essas coisas mapeadas, às vezes ficam uns anúncios assim, né, dentro da própria instituição, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, né, mesmo você abrindo mão ali desse conforto, você vai ter um custo alto aí. Você vai pagar mais da metade da sua bolsa para conseguir manter só a sua moradia. Então, apesar de estar numa outra condição hoje, na época do mestrado, eu e a Kizzy fizemos mestrado em instituições diferentes, mas no mesmo período, né? A gente fez em dedicação exclusiva, assim. Então, a gente fez com bolsa e tinha um orçamento bem limitado, mas que pelo menos o fato da gente já estar junto, né, fez com que a gente pudesse dividir esses custos de uma maneira confortável. Mesmo assim, a gente só conseguiu viver uma vida menos apertada porque a gente tinha uma condição um pouco melhor do que a maioria dos estudantes de pós-graduação ali, né? Então, no IMPA, além da bolsa de mestrado, o próprio IMPA, do seu orçamento, ele dá um vale transporte e vale alimentação. Então, tinha ali uma ajuda do meu lado por conta do IMPA. E no caso da Kizzy, ela não aceitou uma dessas bolsas porque a FGV tinha projetos próprios de pesquisa em que ela disponibilizava bolsas para alunos ali a nível de pós-graduação. Então ela conseguiu a oportunidade de entrar num projeto de pesquisa desses para trabalhar com ciência de dados aplicada na área de economia e a bolsa ofertada era de R$ 3.000, então o dobro da bolsa de mestrado que eu tinha. E aí a gente conjuntamente tinha um orçamento que a gente conseguia se manter aqui no Rio. Então, da mesma forma que vários de vocês que manifestaram até uma certa preocupação, né, fazendo essas perguntas, a gente também não tinha outra forma de apoio financeiro. As nossas famílias não tinham condições, né, de bancar a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha que se virar sozinho mesmo, né? E a gente tomou essa decisão num contexto que ninguém conseguia entender, né? Parecia até maluquice para as pessoas que vinham de fora, porque a gente formando ali no IME, a gente seria oficial de carreira, né, do Exército. Então, pô, você tá no serviço público, com estabilidade, tinha um salário bom, né? Tipo, na época, sei lá, primeiro tenente devia ganhar bruto aí uns 7, 8 mil reais, por aí. E além disso, havia um custo muito alto, financeiro mesmo, a ser pago por conta dessa decisão. Porque quando você forma como militar no IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, você tinha que servir o Exército durante 5 anos, ou então ressarcir, né, a união dos custos da sua formação. E como a gente estava saindo antes daquele período, a gente teria que pagar, né, o que a galera chama de multa, né, que é esse ressarcimento. E assim, é um valor bem alto, tá? Uma quantidade de dinheiro que a gente não tinha e ninguém na nossa família tinha. Mas apesar disso, a gente tem plena certeza de que essa decisão foi bem acertada. A gente estava bem convicto e, de fato, ela trouxe muitas coisas positivas para nossa vida. Enfim, essa história da multa e saída do exército, ela fica para um outro vídeo. Mas resumindo então nossa análise é que dá para viver com uma bolsa de mestrado, mas é uma situação bem complicada. Principalmente se você estiver aqui no eixo Rio-São Paulo, em que você vai ter um custo muito alto com moradia. Acho que em outras cidades do Brasil você consegue um aluguel num preço um pouco mais em conta, né? É claro que ele sempre vai ser ali a maior despesa do seu orçamento, mas, pô, se for 1/3, né, desses 1.500, se você conseguir viver com R$500, R$600 ali para pagar o seu aluguel, você, pô, vai ter uma quantidade razoável de dinheiro ali para você conseguir administrar outras despesas, né? O fato de você também fazer os seus estudos mais próximo da sua casa também te poupa do custo de ter que viajar de volta, né, para você poder rever seus familiares. Então eu lembro que em 2015 eu e a Kizzy a gente não conseguiu viajar, né? Não conseguiu ir para Salvador, nem ela foi para Porto Alegre. A gente passou o nosso primeiro Natal juntos, né? Então a gente teve a nossa primeira ceia de Natal juntos, porque as passagens estavam muito caras.
Na verdade, foi a segunda ceia que a gente passou juntos. A primeira, ela também rende uma outra boa história. Uma outra coisa que você pode pensar, olhando para esses valores, é que eles não estimulam a volta aos estudos de profissionais que já estão no mercado, né? Então, você vê aí, por exemplo, a galera que programa hoje, né? Você faz um curso de engenharia de computação, ciência da computação, não sei o quê, certamente seu salário vai ser muito maior do que esses R$ 1.500. E se você tivesse que sair do mercado para fazer um mestrado, você não só ia ter que receber menos, né, como provavelmente pelo custo de vida, né, pelo padrão de vida que você já atingiu e o custo que você tem hoje, você teria que realmente tirar dinheiro, né? Então você teria que economizar um dinheiro para conseguir gastar depois esse dinheiro e manter o seu padrão de vida. Porque, sei lá, depois que você está trabalhando, tem uma condição financeira mais estável e consegue, sei lá, ter o seu próprio apartamento, tá dividindo ali com o cônjuge, esse tipo de coisa, você não quer voltar a morar numa república, dividir o apartamento com outros estudantes, pessoas que você não conhece. Mas enfim, essas são decisões bem individuais. O caminho de fazer pesquisa aqui no Brasil ele já é bem difícil e assim, essa é uma das dificuldades, né? Você conseguir o dinheiro para se manter e continuar fazendo os seus estudos. Existem várias outras dificuldades ainda que os pesquisadores precisam superar aqui no nosso país. Como você viu, há várias discussões que a gente pode fazer em torno desse assunto, né? Então você pode se questionar o quão defasado está esse valor, né? De quanto que ele foi atualizado e qual que seria um valor justo para incentivar a pesquisa no Brasil. Você pode pensar sobre a percepção, né, de um aluno de pós-graduação, se ele deveria ser percebido como um trabalhador ou não. Enfim, há várias coisas que a gente poderia conversar aqui, mas certamente não cabe num vídeo só. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter conseguido trazer algumas informações relevantes para que você possa tomar melhores decisões aí para a sua carreira, né? Vendo qual que é o seu caso e como que você poderia gerenciar essas coisas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.